Vamos lá, pessoal, a gente está reunido aqui, mais uma aula do estudo bíblico da Hope. Gostaria de falar para vocês que estão assistindo a gente, né, que a gente está dando continuidade ao estudo dos livros dos profetas menores. A gente já vem de uma sequência de apresentação de outros livros, né, ao longo desse curso, né, de discipulado bíblico que a gente vem ministrando na igreja. A gente está verificando os livros da Bíblia, todo o Antigo Testamento. Já estamos nos profetas menores. O último profeta que foi apresentado através da professora Heloísa, né, que estava conosco, ela apresentou o livro de Abacuque, e hoje a gente vai estar apresentando o livro do profeta Sofonias. A Marta ela vai estar apresentando para a gente um panorama de quem foi o profeta Sofonias, para quem ele falou no tempo dele, como Deus o usou, né, como profeta, como ferramenta, qual foi a sua mensagem, do que se tratava o contexto que Sofonias estava inserido. E quando a gente olha para esse livro, quais seriam os ensinamentos, os aprendizados que nós podemos tirar acerca desse estudo do livro do profeta Sofonias? A gente utiliza uma ferramenta de apresentação na aula do discipulado bíblico, que é uma ferramenta participativa, onde todos os alunos vão apresentando as aulas ao decorrer dos domingos, né? E assim cada um prepara a sua aula e vai compartilhando, e depois a gente faz um bate-papo com os comentários em aula aqui através desse vídeo. Fique à vontade para fazer os comentários aí também no canal do YouTube, se você quiser deixar alguma sugestão acerca dessa aula, do que você está vendo, fazer algum comentário seu também, você deixa escrito aí na parte de comentários. Então vamos lá. Martinha, estou passando para você agora, fica à vontade para ministrar sua aula e a palavra é sua. Amém. Boa tarde mais uma vez para vocês, boa tarde para quem talvez possa ter acesso, né, a esse estudo. Antes de a gente começar a falar sobre o profeta, eu gostaria de fazer uma breve oração. Se você puder, ore comigo. Pai, muito obrigada, Deus, por este tempo de mesa, onde vamos estar estudando a Tua Palavra, falando acerca de Ti, Pai, conhecendo um pouco mais sobre os seus atributos, seus pensamentos, Pai, sobre os seus feitos. Muito obrigada pela oportunidade e por cada pessoa com o coração disponível, com fome, Pai, e sede de ouvir a Tua Palavra, de Te conhecer através das Escrituras. Eu já Te agradeço, Pai, que o Senhor possa nos ministrar e falar conosco através, Senhor, do que Você fez, porque você é o mesmo, Pai, de sempre, você será eternamente aquele que tem desejo de falar conosco e nos ensinar acerca do teu nome e das suas escrituras. Graças te damos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos falar, né, sobre o profeta Sofonias, que foi um dos profetas do Velho Testamento, um dos 12, são 12 ou 14, Leandro? São 12 profetas menores, né? Um dos 12 profetas menores. E Sofonias, ele profetizou durante o reinado de Josias. O seu nome em hebraico, ele significa Deus protege. Então, pouco se sabe, né, sobre a genealogia desse profeta, porém, a gente sabe alguma coisa a respeito da sua descendência, sua ascendência, né? Como indica o início no primeiro capítulo, que mostra que Sofonias era descendente do rei Ezequias. Então, para quem a mensagem profética de Sofonias ela foi direcionada, né? A profecia acontece durante esse reinado do rei Josias, que ele vai entre o ano de 640 a 609 a.C., que foi um importante rei de Judéia. O reino do norte de Israel havia sido exilado em 722, né, que a gente já estudou lá pelos babilônios, e por isso Israel, aqui citado nos primeiros capítulos, ele não faz menção a esse Israel, mas faz menção à pequena cidade de Judá e Jerusalém, e as suas vizinhas, cidades vizinhas, nações vizinhas. Então, aqui, Josias foi um reformador, que a gente viu antes, isso fala lá em 2 Reis, a respeito dessa reforma religiosa que foi feita através desse rei bondoso. Josias foi um bom rei, ele sucedeu
o rei Ezequias, que foi o seu bisavô, e foram 2 bons reis sobre a cidade, sobre o Estado de Israel. E agora, nesse contexto, nesse lugar que a gente vai chegar ao falar de Sofonias, é exatamente nesse contexto onde passaram-se a sucessão de 2 bons reis, e a seguir vai se assentar no trono 2 maus reis, que é o rei Amon e o rei Manassés, que são descendentes de Ezequias. E aqui Josias foi esse reformador que estabeleceu as práticas, ele tentou, né, fazer com que todo o povo novamente se voltasse para Deus, assim como foi no tempo do seu avô, de Ezequias. Agora a gente está falando do tempo de Josias. Então, Josias foi um rei onde seguiu todos os passos do seu bisavô, do rei Ezequias, durante esse tempo e nesse cenário que a gente está falando de Israel, propriamente da cidade de Judá. Então, assim, alguns estudiosos, eles até sugerem, né, que essa profecia vem desde o início do reinado de Josias, mas isso é apenas uma especulação. Não se pode falar com certeza que foi exatamente nesse tempo, justamente porque eles falam isso baseado nos antecessores, nos outros profetas, né, que tivemos Jeremias, Abacuque, Naum, através do que esses profetas, e no tempo, no mesmo período que eles profetizaram a respeito de juízo e arrependimento, então entende-se que a reforma religiosa não garantia, né, essa transformação de vida das pessoas. Inclusive, eu fiz até uma anotação aqui que eu achei bem legal, que ele fala que a reforma religiosa não há garantias dessa transformação de vida das pessoas. Então, Jeremias, Naum, Abacuque, eles indicam que não importa que o chamado ao arrependimento seja claro, porque sempre haverá quem recusa responder esse chamado, mas que precisa ouvir a palavra profética de novo, de novo, de novo e de novo. Então, essa especulação faz sentido, inclusive, porque foi uma sucessão, né, de quedas e de volta para Jesus, e de queda e de ouve de novo a voz do Senhor, e sempre Deus levantando um profeta quando a nação se corrompia e se afastava dele. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre como esse livro de Sinfonias ele é dividido. É um livro pequeno, é um livro curto e é um livro muito específico. Ele é um livro muito direto e muito forte. Então, a princípio, o livro de Sofonias ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo vai falar sobre o julgamento de Deus sobre essa ira. A gente vê que o início, o primeiro capítulo, Deus parece estar já no ápice da sua longanimidade, e ele está disposto a acabar, né, com todo ser vivente, com toda a terra. E o segundo capítulo vai ser essa questão do profeta, o chamado ao arrependimento. E o terceiro, ele vai falar do grande dia do Senhor, ou o dia do Senhor, ou salvação. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um desses capítulos, que, como eu falei, é bem pequeno. Então, assim, a vida do profeta Sofonias, ela só é mencionada bem pouco mesmo. A única coisa que se sabe é de que ele vem dessa descendência, desses bons patriarcas, né? E talvez seja por isso a origem do nome dele em hebraico, que seja Deus protege. Então, também a gente pode entender que por ele vir de uma família que confiava em Deus, né, que seguia os mandamentos, que conhecia as escrituras, então talvez ele tenha dado esse nome fazendo alusão, né, de que Deus protege os seus, de que Deus guarda aqueles que guardam a sua aliança com ele. Então, vamos falar sobre o primeiro capítulo. Então, o anúncio do grande dia do julgamento para o mundo de Judá. A gente vai ver essas referências a partir do primeiro capítulo 1 e do 2 ao 3. E a gente vai ver também no primeiro capítulo que o originador das palavras é o próprio Deus. Você vê que é Deus falando, e a gente vai entender que o profeta Sofonias, ele é um mediador profético dessas profecias. Então, aqui, o Senhor está falando do julgamento vindouro,
de Judá e todas as nações vizinhas, que ele irá destruir todos os seres viventes. Então, aqui a gente vai entender também que o reino do norte já tinha sido exilado pelos babilônicos. E aqui restava apenas a cidade de Judéia, de Jerusalém, né, a capital de Jerusalém, e as suas nações vizinhas, que no decorrer do segundo capítulo, ele vai citando todas as cidades, que eu não anotei, eu não vou falar sobre elas, mas se você puder depois ler quais foram essas nações todas que haviam se corrompido, que havia levado toda a Judá nesse lugar de corrupção, vocês vão entender que haviam muitas cidades vizinhas. Então, quer dizer, quando Deus está aqui totalmente irado no primeiro capítulo, ele está irado justamente porque os inimigos de Israel, né, que são essas cidades vizinhas, elas haviam se corrompido tanto que já estava se espalhando por sobre a terra, e inclusive aqueles que tinham aliança com Deus já tinham quebrado, e eles estavam seguindo o curso de toda aquela nação. E Deus fala que vai exterminar com todos os seres viventes. Então, a gente fala nesse contexto histórico e geográfico, porque a outra parte de Israel já tinha sido exilada, então, só para a gente poder entender o que está acontecendo e sobre o que e quem, né, que Deus está falando que vai exterminar, acabar com o mundo. Então, aí o segundo capítulo é a chamada ao arrependimento para Judá, mas o julgamento das nações pagãs, né, que é exatamente o que eu estou falando. Aqui há uma exortação a respeito das autoridades políticas e governantes da terra. O profeta anuncia que ainda há tempo de se arrepender-se e de se voltar para o Senhor. E ele começa a anunciar o que eu havia falado, o nome, demonstrando para cada cidade. Eu vou até falar para vocês aqui uma delas para não ficar vazio. Deixa eu ver, achar aqui, gente. No final, eu faço essa reparação aí, a questão de algumas cidades que ele vai começar a se referir, né? Sobre essa questão do arrependimento mesmo do povo, de se voltar para ele, mostrando o seu pecado e falando que ainda há tempo de se arrepender, porque Deus já havia dado um decreto, ele ia destruir toda a cidade. E o capítulo 3, ele vai falar a respeito da promessa e da restauração, da salvação. E aí, aqui Deus, como um soberano, né, que ele já sabia que naquilo tudo haveriam os remanescentes, que haveriam os fiéis que iriam guardar a aliança e que, através desses remanescentes, ele cumpriria a sua promessa de restauração e salvação. Então, qual é aqui a mensagem-chave, né, do profeta Sofonias? É exatamente pregar sobre o dia do Senhor. E eu estava estudando aqui, estava até conversando com o Leandro, que esse livro, ele faz, a sua profecia, ela tem duas faces, porque a gente pode entender esse livro e essas profecias do profeta como o grande dia do Senhor, aquele anunciado também pelo profeta Joel, que vai falar várias vezes do grande dia do Senhor, no qual o Senhor derramará a sua ira e ele exterminará tudo e o seu juízo. E também a gente vê a outra face de que o profeta está anunciando o dia do Senhor para aquele tempo, porque ele ia fazer com estas tais cidades, com esse tal povo que havia se corrompido a ponto de ele querer vomitar todos. Inclusive, tem algumas cidades que realmente ele vai falar, Moabe, Amon, né? E ele vai falar sobre... Perdi meu raciocínio porque fui procurar aqui um negócio. E é justamente o que ele vai fazer nesse capítulo 3, é falar... Botei as cidades para você no chat. Obrigada. Tá no chat aí. Obrigada. Quem tem um esposo, tem uma esposa, né? Então, assim, a mensagem-chave do profeta e o que está acontecendo nesse contexto de grande importância, a ponto do próprio mediador profético ter um livro com seu nome, é justamente para fazer uma alusão tanto escatológica quanto apocalíptica. Então, assim,
O que o profeta está falando nesse tempo em Judá é para o povo de Judá. E no meio de tanta corrupção, de tudo que estava acontecendo nesse cenário, Deus levanta aspectos e ele levanta questões a respeito dos governantes e das cidades covizinhas que eram inimigas de Israel e haviam se corrompido e haviam adentrado de tal forma que eles começaram a oprimir, e Deus começa a falar sobre questões aqui no capítulo 2, que não é assim que um governante, não é assim que um juiz, que uma autoridade deveria, né, se comportar ou tratar o povo. Porque antes desses, no caso aí de Manassés, né, que tá governando, um governador, um juiz muito mau, o povo ainda viu uma metade que conhecia os feitos dos outros bons, né, juízes, reis, que foi Ezequias e Josias. Tanto é que Josias tentou novamente, e ele tentou, mesmo depois de ter caído, trazer o povo de volta para Deus, porque é isso que uma autoridade, é isso que um governante ele deveria fazer para o povo, trazer eles para viver de forma digna, trazer eles para viver em liberdade, cuidar do povo. E é isso, são essas questões que o texto, o segundo capítulo de Sinfonias, ele vai trazendo sobre os pobres, sobre cuidar, sobre questões sociais, enquanto o povo estava andando totalmente na contramão, desenfreados e trazendo tanta corrupção para a terra. Por isso que Deus começa o primeiro capítulo tão irado, já decretando: eu vou fazer de todos os viventes, das aves dos céus, dos animais, a todo ser humano, eu vou destruir. E pensando sobre essa forma de Deus anunciar aquilo que ele vai fazer, a gente pensa um pouco sobre como Deus, né, trabalha. Isso dá um vislumbre de a gente entender um pouco sobre o pensamento de Deus, como que Deus age em meio à corrupção, como que a gente age, né, como que Deus age em meio a tanta iniquidade. E a gente vai ver que antes de Deus trazer um decreto, ele anuncia algo que ainda há chance, sabe? Então, veja bem, ele vai falar sobre o que ele vai fazer, mas no decorrer da sua profecia, do que ele já havia decidido em fazer, o profeta começa a anunciar: ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de buscar um Senhor, de restaurar a aliança quebrada, de deixarem seus maus caminhos e seguir o Senhor novamente, porque ele vai fazer. Aquilo que ele está falando, ele vai fazer. Só que Deus, ele olha para um todo, e ele sendo soberano, ele sabe quem são os fiéis no meio daquela bagunça toda. E é justamente o que acontece aqui com o povo de Judá. Eu queria ler com vocês o capítulo 3, do versículo 9 ao 14, que fala a respeito dessa soberania de Deus e sobre a sua, não é programação, mas a sua finalidade, de onde chegar. Por ele ser soberano, ele sabe que vai haver um povo que ele vai restituir a aliança, que ele vai restaurar, que ele vai botar palavras nos lábios, que ele vai botar verdade no coração, e que vão ser os remanescentes, que vão ser aqueles que serão a voz para outra geração. E diz assim o capítulo 9: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de bom acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no meu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor,
o remanescente de Israel, que cometerá justiça, que não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Então, quando Deus faz todo aquele decreto no primeiro capítulo, quando ele pede, quando o intermediador, né, das palavras de Deus, eu achei bem interessante, porque normalmente, né, diz o Senhor, eis que a palavra veio ao profeta, e aqui não, aqui a gente vê Jesus falando a palavra, ele na primeira pessoa, e a gente vê que é um mediador da palavra de Deus que anuncia, né, essa verdade. Então, a gente vai ver que o profeta, ele provavelmente era da família real, porque ele era descendente tanto de Ezequias quanto de Josias. Josias era bisneto de Ezequias, então havia aí toda uma linhagem, né, de sucessões que adoravam a Deus e que já viram de tudo acontecer e estavam ali experimentando novamente a corrupção da humanidade acontecendo e Deus se irando contra isso. E qual a importância, né, da mensagem do profeta Sinfonias para os nossos dias? Porque pode até parecer que Deus está alheio, pode parecer que Deus está meio disperso com tudo que está acontecendo. E a gente olhando para como Deus ele reage diante de diversas situações, e principalmente de situações tão decisivas, sabe? A gente vê que a gente lida com um Deus longânimo, e ele aqui ele vai dizer, no primeiro capítulo, quando ele diz que vai destruir, ele fala do zelo do seu fogo, e a gente pode conhecer um pouquinho de Deus, sobre esse zelo, sobre o fogo de Deus, sobre o amor de Deus. E aqui também, nesse contexto, ele vai falar sobre o amor e a bondade dele. Então, a gente olha para esse Deus, desse cenário, falando, sabe, a um profeta para anunciar algo que ele vai fazer. E, ao mesmo tempo, dando chance para que todas aquelas pessoas possam se voltar para ele. É como se Deus olhasse para tudo que acontece hoje em dia e falasse, e anunciasse, eu vou fazer, eu vou destruir, eu vou acabar com toda a corrupção da terra, mas ainda há tempo para aqueles que não ouviram, ouçam e se arrependam. Não é à toa que a Bíblia, em quase todo o Velho Testamento, né, ele fala, aquele que ouvir, como é que é? Se a igreja, como é que é, gente? Acho que sim, isso fugiu. Aqueles que têm ouvido, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça, porque falar, anunciar algo da parte de Deus para um cenário totalmente caótico, a gente pode também fazer menção ao dia do dilúvio, onde toda a terra estava corrompida, e de repente vem a voz do Senhor e fala, faça uma arca, porque eu vou destruir. É porque Deus sabe que no meio de todo lixo sempre haverá um, sabe? E a gente olha para o nosso contexto hoje, para o nosso cenário político, nosso cenário social, todos os aspectos do cenário da nossa sociedade, da nossa nação e do mundo, a gente vê o quanto a corrupção tem crescido, o quanto a iniquidade tem crescido, e muitos se perguntam, gente, onde está Deus no meio disso? Sabe, será que Deus está sentado no seu trono, só esperando que os verdadeiros ou que seus filhinhos vá adorá-lo? Não, a gente vê que Deus ele é longânimo, e ele permanece longânimo, porque o desejo de Deus é sempre trazer aqueles que estão perdidos para perto, aqueles que estão errantes para perto, aqueles que estão inundados nas suas próprias concupiscências, nos seus pecados cegos, para perto, porque todos foram criação da mão dele. Todos são criação da mão dele. Porém, existe um lado de Deus que ninguém fala. Deus é amor, também é fogo consumidor. O que é isso? É um Deus justo.
É um Deus que está enchendo a taça com toda a ira, com todas as questões da terra. Só que ele não está lá só vendo as coisas ruins acontecendo e está lá, ó, estou anotando tudo aqui, está tudo anotado. Na hora certa, a minha ira vai escorrer. Só que Deus, ele é bom. E conforme a taça vai se enchendo com a sua ira, ao mesmo tempo ele vai anunciando: ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de você se voltar para mim, ainda há tempo de você, ó nação corrupta, ser a escolhida, a desejada para fazer e para anunciar a próxima geração, a próxima geração, a própria geração. Porque cada geração tem a sua aliança. Não há como essa geração permanecer numa geração do passado. A geração da geração passada foi aliança para aquela geração. A nova geração, a nossa geração, hoje tem uma outra aliança com o Senhor, que não vai ser a mesma aliança que a próxima geração vai ter. Essa questão do legado, da sucessão, né, das questões que discernem a forma de viver que Deus apresenta para a humanidade, ela permanece, ela perdura. É como isso aqui, ó, como a Bíblia, como pode explicar tantos anos ela perdurar há mais de 2.500 anos? Como? Porque Deus soberano, ele faz isso. E Judá estava vivendo aquelas questões todas de corrupção, estava se entregando ao seu bel prazer, estava fazendo aliança com os próprios inimigos de Israel, de Judá. Eles estavam vivendo todos iguais, como se nunca tivesse conhecido o Senhor, como se o rolo das escrituras não tivesse sido descoberto lá atrás, com ainda Neemias, com a construção do templo, onde foi apresentado a Josias, e Josias ficou pasmo quando pensou e leu o livro das escrituras e falou: nossa, como nós estamos tão longe de viver isso. Como nós abandonamos todas essas verdades de Deus que está escrito no livro. E foi aí que ele fez toda aquela reforma religiosa para trazer o povo de volta a essa adoração verdadeira. E, mais que isso, levar sua confiança plena em Deus. Não confiar mais em ídolos, não confiar mais em Deus do sol. É muito interessante esses capítulos de Sofonias, porque ele é muito rico de detalhes. Ele vai falar a respeito de vários aspectos. Cada palavrinha, sabe, tem total significado que é muito enriquecedor. Então, esse contexto de Sofonias, o anúncio ao arrependimento, as palavras de Deus no início do capítulo, trazendo essa consciência para o povo de que ele faria, mas que ele daria um tempo para arrependimento, é justamente o cenário que a gente vive hoje. É justamente a forma como nós que conhecemos a Deus, que os nossos antepassados, muitos têm, né, esse legado de antepassados, de descendentes, ter deixado essa herança, né, do Senhor na vida deles. Isso é um privilégio quanto àqueles que nunca tiveram, né, pais, mães, avós que serviram ao Senhor. Então, é um privilégio a gente hoje, que não tem os nossos descendentes que serviram ao Senhor, a gente servir e saber que vamos deixar isso para uma próxima geração, de que vamos ensinar isso, para que ninguém nunca diga: eu nunca soube, sabe? Eu nunca soube desse Deus Santo, eu nunca ouvi falar sobre esse estilo de vida. E é esse o nosso papel. E quando a gente faz assim uma breve lembrança dos outros profetas, como foi citado, Jeremias, Naum, Abacuque, que eles também profetizaram arrependimento, de que eles também falaram sobre o decreto, sobre o que Deus faria com essa humanidade corrompida. A gente vai ver que, mesmo depois de muitos anos, profetas e profetas são levantados para pregar a mesma coisa. E o que nós estamos pregando no tempo de hoje, se não é arrependimento? É justamente a mesma coisa. Arrependimento, como a frase que eu escrevi aqui, que inclusive eu tirei do rodapé da minha própria Bíblia, e eu achei isso fantástico, que fala que... que legal, eu nunca acho o que eu anoto, que fala que
que pregar, né? Ah, tá, que fala aqui, ó, que o chamado ao arrependimento pode ser muito claro, como foi na questão aqui de Sofonias e como foi também na questão dos outros profetas. Sempre há quem se recusa a responder, mas precisa ouvir a palavra profética de novo, de novo, de novo e de novo. Deus está enchendo a sua taça com a tua ira e, paralelamente a isso, ele está também derramando arrependimento. Ele está anunciando arrependimento. Então, quem tem ouvidos, ouça. Nem todo mundo vai ouvir, nem todo mundo vai se voltar para ele, nem todo mundo vai desejar fazer essa nova aliança, porque parece que é algo muito longínquo. Que Jesus vai voltar? Que é o juízo? Que é o grande dia do Senhor? O grande dia do Senhor chegou para ajudar para Israel, para aquele tempo. Mas ainda existe um outro grande dia do Senhor, no qual aquele que é o justo juiz virá para governar todas as coisas, para mostrar o quanto os atuais governadores, os atuais patriarcas na cidade, no tempo que a gente está falando sobre Sofonias, foram inadimplentes, foram ruins quando se fala a respeito do povo. Eles oprimiram o povo, eles mentiam, eles faziam coisas abomináveis, enquanto Deus chamava eles para perto. Então, hoje, no cenário que a gente vive, eu vejo Deus anunciando as mesmas coisas, Deus anotando as mesmas coisas, e Deus talvez proferindo essas mesmas palavras para profetas seus nessa terra, que ainda existem, confidenciando, contando esses segredos para os profetas ainda hoje, que em lugares por aí tem anunciado, mas não tem quem ouça. E a palavra está ecoando, e está ecoando, e está ecoando. E a taça está enchendo, está enchendo, está enchendo. Então, tem coisas que a gente ouve e acha que está longínquo demais para a gente parar e dar atenção. A gente trata como algo abstrato. Só que ainda há tempo para arrependimento. A própria Bíblia vai deixar claro que chegará o dia que não haverá mais tempo. E esse dia, com certeza, chegará para mim, para você e para todos os viventes da Terra. Não é história da carochinha, esse dia vai chegar. O grande dia do Senhor, que o profeta Joel anunciou, o grande dia de Judá, no qual o profeta Sofonias pregou. Chegou. Só que esse grande dia, que já entra aí no histórico, no cenário da escatologia, de que o Senhor virá governar e virá como um juiz para poder julgar toda a terra, esse dia também chegará. E é isso que eu aprendi com o profeta Sofonias, e é isso que eu tiro de lição para os dias de hoje, para que a gente continue anunciando as mesmas palavras, mesmo que esteja há 622 anos antes de Cristo, mesmo que esteja num cenário totalmente diferente, ou que a gente possa colocar dentro de um lugar, está no Velho Testamento, foi para aquele tempo, a palavra de Deus continua ecoando, e ela transcende tempo, estação, porque Deus, ele transcende todas as coisas. Então, a gente tem que prestar atenção sobre o que Deus está anunciando, sobre o que Deus está falando. Será que Deus ainda está falando do amor? Será que Deus ainda está falando de fogo? Será que Deus está falando de juízo? Será que Deus está falando de arrependimento? A gente precisa parar e observar o que Deus está comunicando, o que tem dito às igrejas. Talvez este seja o maior problema, porque aonde não há um profeta, o povo se corrompe, o povo se perde, o povo não discerne a direção e o caminho. Talvez o nosso cenário hoje seja exatamente por causa disso. Mas, mesmo no meio disso tudo, não pensa a gente que não há um fiel no qual Deus possa contar os seus verdadeiros segredos e fazer com que ele anuncie. Porque, sim, a gente viu aqui no cenário de Judá que ainda havia os remanescentes. Tanto é que no final do 3º capítulo ele diz o que ele fará com esse remanescente, com essa noiva imaculada, com essa
que iria subir no seu monte, iria cantar de alegria, exultante no Senhor. E é isso que eu tinha para falar sobre o profeta, e eu agradeço a todos vocês. Show de bola, Marta. Muito boa a sua apresentação. Eu quero fazer uns apontamentos aqui, galera. Marcinho levantou a mão. Marcinho, pode abrir o microfone e fazer seu comentário antes de eu falar. Tá com o microfone. Foi. Deixa eu te falar, Leandro. Martinha, excepcional, cara, que explicação. Eu tô indo, Leandro, acabei de receber uma ligação agora, cara. Tem que resolver um problema ali, mas peço desculpa a vocês aí. Eu vou me retirar, tá? Tranquilo, vai lá. Tranquilo, Márcio. Beleza. Valeu, Martinha, tá de parabéns, hein? Um abraço, Marcinho. Vamos lá. Então, gente, vou fazer um comentário aqui para vocês em cima do que Martinha apresentou. Tem um comentário que eu achei bem interessante, que fala um pouco desse legado, né, que a gente pode ver através do livro do profeta Sofonias, que se a gente fosse caracterizar dentro de tudo isso que ela falou, que é mais presente também no livro do profeta Sofonias, seria o seguinte, a questão da justiça de Deus, o quanto ele é justo e o quanto ele permanece justo ao longo do tempo. O livro do profeta Sofonias é um livro de juízo, ele traz isso como uma característica central do texto, do que ele quer trazer como característica. É um livro que está declarando e anunciando os juízos de Deus, porque exatamente Deus tem esse atributo, ele é um Deus justo, e ele preza por essa justiça. Eu acho que o maior legado dentro disso que a Marta falou, e que salta aos nossos olhos, e principalmente para o nosso tempo, a sua justiça, o quanto ele é justo e ele zela por essa justiça. Por isso existe um juízo sobre a iniquidade, sobre as coisas que não são corretas aos seus olhos, aos seus princípios morais, né? Isso é bem interessante. Eu peguei um comentário aqui que eu gostaria de ler para vocês, que completa um pouco do que a Marta apresentou perfeitamente. Olha só o que diz aqui o comentarista. O pequeno livro de Sofonias começa como tantos outros, esclarecendo a autoria da obra e situando-se no tempo quando reinou Josias, aquele que fez a boa reforma em Judá, entre 640 e 609 a.C. Sofonias é direto, não gosta de enrolações, nem meias palavras. Ele não poupa o leitor. Já no comecinho da obra, vai avisando seu público que o dia do Senhor está próximo. E por meio de descrições que podem causar medo e até desespero no leitor desavisado, vai tecendo o trama do seu texto. Vou acabar com tudo que existe na face da terra. Acabarei com os humanos e com os animais. Né? Capítulo 1, versículo 2. Vou levantar minha mão contra Judá. Eliminarei este lugar, o templo de Jerusalém e o que restou de Baal. Isso é bem interessante. Ele deixa uma deixa aqui para poder a gente entender o cenário religioso daquela época. Por que Deus ele estava tão furioso com as práticas daquele povo? Uma prática bem antiga ainda existia e germinava naqueles tempos, que era a adoração ao deus Baal. Tem uma nota bem interessante sobre Baal. Baal é um deus cultuado desde os tempos antigos nas terras de Canaã, onde o povo hebreu se instalou depois da saída do Egito. Os israelitas sempre foram tentados pelas facilidades do culto a Baal. Enquanto a fé monoteísta no Deus de Abraão, a fé em Deus, exigia uma vida de ética muito rigorosa, com as leis a seguir, a religião de Baal só exigia rituais litúrgicos. O povo hebreu se sentia atraído por tal facilidade. Ainda mais que Baal, entendido como Deus da fertilidade, prometia a seus súditos terra fecunda, família numerosa, animais com boa capacidade de reprodução e etc. Não poucas vezes o culto a Baal entrou no templo. Josias trabalhou uma reforma religiosa propondo a volta do Senhor a partir do Deuteronômio primitivo, né? Deuteronômio capítulo 12, versículo 26. Ou seja, o povo trocou
a adoração a Deus, a um culto pagão, ao deus Baal, que no seu culto prometia facilidades ao povo, prosperidade de terras, fertilidade de família, fertilidade no que seria dito hoje, né? Vamos dizer, financeira naquela época. Era um culto mais fácil, um culto de troca, de materialismo, né? Onde eu busco mais focar naquilo que eu posso ganhar financeiramente, materialmente, aquilo que cultua mais os meus desejos, né? Vamos dizer assim, prazeres carnais. O culto a Baal era identificado por essas características. E o profeta Sofonias, ele não foi uma voz única que clamou naquele tempo. Ele é um profeta que é contemporâneo de Jeremias, que está fazendo a mesma crítica. Jeremias, inclusive, é chamado de chorão, porque ele lamenta os pecados de Israel para Deus. Ele está falando no mesmo tempo de Jeremias, ele está falando no mesmo tempo de Naum, que mandou a mensagem para Nínive, a terra dos assírios, dizendo que se Nínive não se arrependesse, cairia nas mãos do Senhor. E isso tem a ver com o segundo capítulo de Sofonias, que fala que Deus trará ira a Judá, mas não só a Judá, aos assírios, a Nínive, a Moabe, a Canaã dos filisteus, a Etiópia, a Gaza. Que juízo foi esse que Deus trouxe? E de fato aconteceu, o Império Babilônico. O Império Babilônico foi um império usado por Deus para trazer o juízo naquela época. E o Império Babilônico, como um turbilhão de exército, saiu arrastando todos os povos daquela região, inclusive Judá, que vai se tornar um povo cativo na Babilônia. Todos os filhos de Judá, todas as duas tribos que ali estavam, são levadas para a Babilônia. Sofonias está exatamente alertando o povo sobre esse juízo que se recairia sobre o povo. E para aquele tempo, Deus veio com esse juízo e essa sentença, porque muitos não se arrependeram. Porém, é interessante o que Marta ressaltou também, que existe um remanescente que Deus alerta e esses ouvem, e esses guardam a sua palavra. Diz o comentário o seguinte: para terminar, o nosso profeta lembra que sempre sobra um resto fiel. Nem todo mundo se deixa contaminar pelo pecado. Nem toda laranja do saco vai apodrecer. Vai sobrar um resto que permanecerá na fé. Não o grupo dos instruídos na religião, nem os poderosos, nem os ricos. Um povo pobre e humilhado que porá sua confiança em Deus. Em teu meio deixarei apenas um povo humilhado e pobre, o resto de Israel, que buscará apoio no nome do Senhor. Está no capítulo 3, versículo 12 de Sofonias. Por isso, a filha de Sião pode gritar de alegria e cantar alegremente, né? Deus mesmo, no seu amor, vai mudar a sorte do seu povo infiel, dando-lhes possibilidade de recomeçar. Vou mudar o vosso destino. E aí, duro o livro de Sofonias? De fato, para os ouvidos daqueles que querem um Deus sem cólera, uma religião sem obrigações, uma vida sem intérditos, pode ser, mas não para quem acolhe o Senhor e aceita as obrigações éticas implicadas nessa escolha. Isso o autor faz o comentário aqui no final. Ou seja, é um livro duro porque ele fala do juízo de Deus e fala de um atributo de Deus que é a sua justiça, e ela é a mesma nos nossos tempos. E aí eu gostaria de parabenizar a Marta, porque esse comparativo para os nossos dias é bem pertinente. Nós vivemos em dias de injustiça, de desigualdade, de falta de fé, de desânimo, de apatia. Só não enxerga quem não quer. E esse tempo é um tempo onde o arrependimento ele se faz necessário, como no tempo dos profetas, porque nós sabemos que existirá esse juízo de Deus, um dia que será alcançado, e Deus trará justiça a todas essas desigualdades, e isso que acontece no mundo. Isso não está passando pelos olhos e as vistas de Deus como algo batido, como se Deus não estivesse percebendo. Pelo contrário, Apocalipse fala isso que a Marta falou, da taça que está sendo cheia da ira. Porém, chegará o momento dela ser derramada. É um momento em que o povo de Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos, que olham para ele buscando os seus princípios, para refletir os seus princípios em sua própria vida, eles venham buscar o arrependimento dos seus pecados.
E eu vejo que esse final do livro de Sofonias, ele fala sobre um aspecto que, inclusive, eu vou pregar hoje na palavra. Ele fala sobre a santificação. A santificação é um ato necessário para aquele que dá prosseguimento ao chamado de Jesus em sua vida, ao chamado de Deus em sua vida. O que é a santificação? É um processo onde Deus atua e você também coopera nessa construção, numa mudança de pensamento, numa mudança de vida, de separação do pecado, das velhas práticas, numa mudança moral, numa mudança em que eu não pratico mais as velhas atitudes que eu praticava no passado porque elas me levavam à morte, porque elas produziam em mim frutos que são frutos ruins para a minha vida, que não a dignificam de alguma forma. O pecado ele só produz o mal para a sua vida. E quando nós aceitamos a Cristo e passamos a ter essa nova vida, a gente entra nesse processo do arrependimento que gera frutos, que é a santificação com Deus, que é realmente abominar os nossos atos do passado, mudar a nossa mentalidade, viver sobre uma nova ótica de vida, de boas obras, né? De ficar mais semelhante a Cristo, realmente olhar para Jesus e desejar Jesus nas nossas atitudes, não apenas em palavra, mas em consciência, em tentativas, claro, de acertos e erros, sim, porque não estamos totalmente livres desse pecado que é iminente todos os dias na nossa vida. Porém, através de Jesus, conseguimos subjugá-lo, conseguimos acertar mais do que errar. A santificação é esse processo e ela deve estar sempre reverberando em nossa mente. Se a gente quer um cenário diferente na nossa comunidade de fé, no nosso dia a dia como cristãos, né, evangélicos, né, aqueles que seguem a voz de Cristo, que pregam o evangelho de Cristo, precisamos ter mudança de vida, de fato, na prática, tentando mudar a forma que nós nos comportamos, mas que isso tem que vir do nosso interior, de dentro para fora, na nossa mudança de atitude. É muito difícil, porém é necessário. Isso está muito conectado ao arrependimento. Isso está muito conectado aos juízos de Deus, porque isso revela o atributo de Deus, que é a justiça. Entende? O remanescente fiel que Deus olha, que Deus realmente, que chama atenção aos seus olhos, se parece com ele. Não adianta. Não existe um caminho mais fácil. Palavras, meias palavras que possam te apontar para Deus, que não o arrependimento e a mudança de vida, a santificação. A santificação é uma doutrina, é um pilar para os nossos dias. O povo de Deus precisa se reencontrar com Deus na santificação, na sua busca diária, na sua mudança de vida, em práticas, em atitudes, em palavras, em se assemelhar mais com Jesus, de fato. Eu acho que isso melhoraria o cenário da igreja brasileira, principalmente, porque não teríamos muitos testemunhos vindo até dos altares que são vergonhosos, que não apontam para o atributo de Deus, que é a sua justiça e a sua moral. Não é isso que ele nos ensinou. Enquanto nós ficarmos vivendo baseados apenas num discurso centrado nas questões que mexem com a questão apenas, no foco apenas no sentido do amor, e Deus termina em amor, Jesus termina em amor, sem a necessidade de mudança de pensamento, sem a necessidade de mudança de personalidade, de vida, do arrependimento para realmente viver esse amor completo, em plenitude, nós vamos viver apenas a superficialidade do que o evangelho nos propõe. Nós não podemos fatiar o evangelho. Nós não podemos fatiar as doutrinas de Deus. Ou aceitamos todos os atributos de Deus para nossas vidas, ou o que temos é apenas um evangelho mutilado, um evangelho maneta. Isso é muito importante. Isso vai nos reconectar com Deus. Isso vai nos fazer revelar a sua face para que ele olhe para nós, mesmo que o mundo esteja caminhando por uma injustiça, uma desigualdade, por um momento caótico. Assim nós conseguimos
fazer com que a nossa fé se reencontre com ele. Nós temos que queimar por isso, sabe? Não mais por um evangelho apenas superficial, mas um evangelho que muda a gente de dentro para fora, em todos os aspectos, que aponta para a santificação, que aponta para esse processo. Deus olha para esses remanescentes, e esses remanescentes, esses salvos, que foram justificados pela graça de Deus, não por obras, não é por obras. A gente não tem que fazer porque Deus assim nos salva, porque fazemos. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que fazer, praticar boas obras, praticar a busca da santificação, porque isso revela que realmente fomos alcançados pela graça de Deus. A nossa fé em prática, realmente mostrando a mudança de vida que nos alcançou. Não fazemos isso por uma questão de troca com Deus, pela relação de salvação. Não, fazemos porque isso deve ser natural da nossa nova vida, de produzir bons frutos. É naturalmente. Eu vejo a necessidade de produzir frutos para Deus. Acho que isso é um divisor de águas. Foi divisor de águas no tempo de Sofonias também, para esse remanescente que se manteve fiel. Eles não se entregaram ao culto de Baal. Eles não se entregaram à superficialidade do Deus que eles conheciam e guardavam desde lá dos antigos antepassados, das leis mosaicas. Eles conheciam o Deus que eles serviam, se mantiveram fiel. Deus ele está procurando pessoas que realmente entenderam o significado da nova vida, de ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Cristo, o batismo. Essa nova vida, ela aponta para a santificação. Nós precisamos disso nos dias atuais. Eu termino aqui meu comentário e posso abrir agora para que vocês possam falar. É só abrir o microfone caso vocês queiram comentar algo sobre a aula da Marta. E aí, em seguida, a gente faz o encerramento. Eu dou esse momento para que vocês possam comentar, pessoal. Se alguém quiser falar alguma coisa... Heloísa chegou na hora dos comentários. Aí, Elo. Pois é. Tudo bom? Fala aí, Não, Elo. tá tudo bem, graças a Deus. Eu queria ter chegado antes. Tranquilo. Mas eu falei assim, gente, só falta 5, 10 minutos para acabar. Mas é o meu ar isso aqui, gente. É o ar que eu respiro, cara. Que bom, Elo. Sem, assim, sabe? É de verdade. É a aula aqui domingo e o quebra-cabeça com o pastor Léo quarta-feira. Show de É bola. algo que tá, assim, um fôlego de vida pra gente sem igual. Infelizmente não assisti, mas vou assistir depois, que tá gravado. Show. Tá? Mas Tranquilo. tinha que... Eu falei, vou chegar no finalzinho, mas vou assim mesmo. Tranquilo. Claudinha! A Claudinha. Claudinha queria comentar alguma coisa? Quero. Mais uma vez, né? Porque eu conheço vocês há muitos anos e cada vez que eu vejo a Marta falando, isso me deixa muito feliz, né? Porque eu me lembro daquela menina de cabeça baixa, aquela menina com vergonha de tudo, aquela menina que era oprimida, né? Aquela menina que a gente olhava para ela, a gente sabia que ela tinha um propósito, a gente sabia... Não estou falando sozinha, não, estou toda arrepiada. Leandro, corta o microfone, Leandro, corta aí a gravação, Leandro. Depois ele apaga. Então, aquela menina que você via que tinha um propósito, que tinha alguma coisa nela que era especial, mas que estava ali encroada, escondida, lá no fundo do eu, né? Que por motivos alheios não desabrochou. Então, hoje, quando eu escuto a Marta falar, a Marta desabrochou, né? E eu me sinto assim muito feliz, de coração. Então, minha amiga, que você continue assim, sabe? Que a gente que está de fora, a gente vê a diferença, né? De uma forma, assim, muito grande. E que Deus abençoe você, continue te abençoando, que Deus abençoe a todos vocês,
E eu adorei participar, porque eu estou morrendo de saudade. É isso. Obrigado, Cláudia. Foi um prazer ter você aqui Amém, conosco. Cláudia. Você sempre será bem-vinda, fique sempre à vontade, caso você queira participar das nossas aulas, Eu porque quero, eu sinto falta. de alguma forma você contribuiu para que isso aqui acontecesse, entendeu? Então, fica sempre à vontade, é um prazer ter você também para contribuir com as nossas aulas. Muito bom, Cláudia. Amém. Obrigada, obrigada. Nossa Eu sinto matriarca. falta. Eu sinto falta. Show de bola. Rebeca. Rebeca, matriarca. Amém. Então, gente, mais alguém gostaria de comentar acerca da aula, fazer algum comentário? Senão a gente encaminha para o encerramento. Se quiserem Acho que Alexandre quer falar, né, Alexandre? Tô aqui. Aí. Tô aqui. Cara, foi incrível, foi muito bom. Eu acho que essa questão que o Leandro pontuou sobre a gente fazer o paralelo, sabe? Eu acho que é algo muito, muito importante. E a gente vem vendo que em todos os livros que a gente tem estudado, principalmente com os profetas, a gente tem visto isso de uma forma bem viva, sabe? Essa comparação dos dias atuais e com tudo que a gente tem visto. E Martinha arrasou, né? Como tia Cláudia disse, tia Cláudia, saudade. Também tô, amor meu. Amor meu, lindão, gostosão da tia. Mas como a tia Cláudia falou, Martinha, foi muito bom. Foi digno de uma mestre. Apesar de ser profeta. Amém. Mas foi muito incrível. Parabéns, parabéns. E eu tô muito feliz. Show de bola, Alexandre. Valeu aí pelo seu comentário. Pastora Su, quer falar alguma coisa? Quero sim. Primeiro, parabenizar a Marta. A aula foi assim, maravilhosa. O livro ele é um livro curto, mas ele é bem objetivo e você conseguiu dar uma explicação geral e de uma forma que a gente compreendesse, né? Como a Lê falou, como uma mestre, né? Então, assim, temos aqui uma profeta e mestre. Recebo. E assim, falando sobre o livro, tudo que você falou, que o Leandro falou, cara, é o que a gente precisa carregar e praticar na vida, porque tanto quanto esse livro, quanto, como a Ale falou, tantos outros profetas, é o anúncio do arrependimento. Eu vejo que Deus ele tem uma agenda a cumprir, ele tem um plano, ele tem os passos dele, ele faz o projeto, mas ele sempre dá oportunidade, ele dá um tempo para o povo se arrepender, né? Então, assim, e ele conta sempre com o povo daquela geração para poder estar anunciando, para poder estar levando a palavra dele, né? Como foi na época desse livro, como está sendo na época de hoje, a gente vê que tantas coisas absurdas estão acontecendo e Deus ele sempre conta com um povo que não se corrompe, né? Um povo que não vai olhar para as circunstâncias e trilhar o caminho mais fácil, mas vai se manter de pé, né? Então eu creio que Deus ele conta com a nossa vida, só o fato da gente estar aqui reunido, falando em nome dele, ensinando a outras pessoas, porque eu creio que essas aulas elas vão alcançar outras pessoas com o tempo. Então, vai ser algo que vai gerar frutos, né? Já está gerando e creio que vai gerar mais. Né? Então, assim, tanto naquela época como na época de hoje, Deus ele sempre dá oportunidade do povo se arrepender. E o arrependimento não é só você falar, eu me arrependo, eu quero seguir os passos de Jesus, mas é você também praticar isso todos os dias. E é isso que nos quebra. Todos os dias a gente tem que renunciar a algo por amor ao Senhor. E é isso que o povo naquela época não conseguia fazer e isso que muitos não conseguiam fazer, como o Leandro falou, né? Eles adoravam a Baal porque era algo mais rápido, mais fácil, né? Era algo que só era uma troca. Eu vou lá, dou uma oferenda e tá pronto. Não tinha que haver renúncia, como acontece nos dias de hoje, como o Senhor ele deseja através do arrependimento. Então, todos os dias a gente tem que se quebrar literalmente, né, e se arrepender e renunciar e todo dia, no outro dia, mais uma vez, mas eu creio que o Senhor, ele pode contar com as nossas vidas da mesma forma que contou com Sofonias naquele tempo, que todos os outros profetas e todo aquele povo que continuou de pé, né? Então é isso aí, gente. Amém. Amém, pastora. Pessoal, quero agradecer a vocês aí por estarem conosco nessa aula. Eu vou estar encerrando por aqui. O pessoal que está assistindo pelo YouTube,
nós vamos dar continuidade. Semana que vem mais um profeta para ser apresentado. E a gente já está chegando quase no Novo Testamento. Não percam a nossa série de aulas do discipulado bíblico. Quero agradecer novamente a todos que participaram. Martinha, Elô chegou no final, mas está aqui com a gente também. A Cláudia, pastora Suelen e Alexandre. Valeu, gente!